nosso, a Ele seja a glória e a honra para sempre. Graça e paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha da sua casa, acompanha a celebração, graça e paz aos que estão aqui, que a boa vontade soberana de Deus se confirme outra vez sobre nós. Eu quero ler a palavra de Deus. Primeiro vamos orar e depois faremos a leitura. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Jesus, querido Salvador nosso, Deus soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, glória a Ti, Pai, Filho e Espírito, glória à triunidade divina. Adoramos o Senhor que nos salvou, adoramos o Senhor que nos criou, adoramos o Senhor que nos santificou, adoramos o Senhor que vive e reina para sempre, e agradecemos ao Senhor por nos trazer a mais um encontro de adoração. Agradecemos ao Senhor por nos envolver na Tua atmosfera de graça. Agradecemos ao Senhor por nos tirar da escuridão, nos trazer na luz. E na luz nós enxergamos a Tua glória, na luz nós andamos pelo caminho direito, na luz nós somos guiados pela Tua vontade santa. Muito obrigado por esse encontro. Ministra a nossa consciência, fala ao nosso coração, nos ensina a Tua vontade, Pai, para a glória de Cristo, no poder do Espírito oramos, amém, amém. Glória a Deus, fiquem todos à vontade. Meus queridos, hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens nova, né? Nós estamos iniciando um novo ano, iniciando na verdade várias coisas, né? Iniciando um novo ano. E com esse novo ano nós estamos iniciando uma nova série. Assim como a Fran disse, o ano passado nós iniciamos um ano com uma série chamada Reset. Reset faz referência àquele botãozinho que tem alguns computadores. Eu não sei se todos os computadores têm, notebook tem? Notebook tem botãozinho de reset, mais ou menos. Mas em alguns equipamentos tem esse botão de reset, que significa reiniciar. A ideia é essa, de que esse botão ele reinicia o sistema, reinicia a máquina que está em funcionamento. E muitas vezes a gente utiliza desse mecanismo. O celular tem, né? O celular tem reset. A gente faz isso por quê? Para que muitas vezes algumas configurações, algumas funções do aparelho que não estão boas, elas sejam refeitas, sejam restabilizadas. Muitas vezes quando você reinicia um equipamento, quando você dá um reset, você também corrige alguns problemas de funcionamento. Então nós estamos reiniciando um novo ciclo de tempo da nossa vida. Estamos dando um reset no nosso tempo. Estamos dando um reset, iniciando um novo ano. Estamos iniciando 2022. E isso é significativo, porque nós pensamos que ao iniciar esse novo ciclo, a gente pode também corrigir algumas coisas. É sempre o que a gente faz quando inicia um novo ano. Nós pensamos, nós podemos reparar algumas coisas, podemos recomeçar, vamos fazer as coisas melhor ainda, né? A gente olha para trás e percebe que o caminho que passamos pode ser melhorado. Então nós damos um reset, e é isso. É isso que propomos com essa nova série de mensagens Reset. E esse ano, o ano passado, quem se lembra o tema do ano passado? A pandemia da graça. A pandemia da graça. Nós dialogamos aí com colocar máscara, vacinar, e fizemos uma relação com a graça de Deus em nós. Esse ano o tema é DNA, desenvolvendo novas atitudes. Você sabe que DNA tem relação com o nosso código genético. O nosso código genético que chamamos de DNA, que carrega as informações de quem somos, do que seremos, biologicamente falando. E o DNA, nós estamos então fazendo uma transposição de sentido para desenvolver novas atitudes que representem melhor a nossa essência espiritual em Cristo. Se o DNA carrega o nosso código genético daquilo que biologicamente somos, nós podemos dizer então que desenvolver novas atitudes para que possamos refletir a essência do caráter de Cristo em nós. E vamos propor em cada exposição bíblica algumas resoluções, algumas decisões de fé que cada um de nós deve tomar para desenvolver ao longo de 2022. E a primeira mensagem, a mensagem de hoje é DNA na fé, isto é, desenvolvendo novas atitudes na fé. A fé, irmãos, é o elemento
fundante da espiritualidade. A vida cristã exige fé. Não existe vida cristã sem fé. A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é elemento essencial para agradarmos a Deus. Ela é a prova de que Deus existe. Muita gente quer prova da existência de Deus, mas a Bíblia diz que a prova das coisas que não se veem é dada por meio da fé. Nenhum de nós aqui viu a Deus, eu suponho. Nenhum de nós aqui teve uma visão concreta da pessoa divina. Embora nós eventualmente pudemos ter contato com teofanias, com manifestações da presença de Deus, com sinais da presença de Deus, mas não com a sua pessoa objetiva, diretamente. Mas nós cremos nele. E como cremos nele, sabemos que Deus existe. E como sabemos que Deus existe? Pela fé. É pela fé. É esse elemento essencial para a nossa vida cristã. Pela fé, diz a Bíblia que somos salvos. Pela fé em Jesus é que nós somos salvos. Mas nós não podemos confundir o ato de acreditar em Deus com a fé que Deus espera que nós tenhamos. Não podemos confundir essas coisas, porque muita gente acredita que Deus existe, sem contudo isso significar a fé que Deus espera que ela tenha. Tem muita gente com uma fé teórica. Ela até acredita que há um Deus no céu. Há uma revista de circulação brasileira, alguns anos atrás, disse que 99% da população brasileira afirmava acreditar em Deus. Infelizmente esse número deve ter diminuído. Isso foi lá no início dos anos 2000, essa reportagem. Esse número deve ter diminuído. Eu arrisco a dizer que hoje em dia não mais 99% da população brasileira crê em Deus. O número de céticos aumentou, o número de pessoas descrentes aumentou. Todavia, o número daqueles que dizem crer em Deus ainda é grande. Entretanto, nem todos esses que creem em Deus vivem uma vida realmente que corresponde à fé que afirmam ter. É uma fé teórica, é uma fé conceitual. Muita gente tem fé, mas fé em definições teológicas. E esse tipo de fé, diz a Bíblia, até os demônios têm. Tiago diz isso, capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Essa é uma elaboração teológica. É um conceito teológico. Deus único, Deus é um só. Você crê que Deus é um só? Creio. Beleza, você faz bem em crer isso. Mas olha, não é grande coisa, porque os demônios também creem e tremem. O Tiago disse isso. Os demônios também creem que existe um só Deus. Os demônios sabem que há um Deus soberano nos céus e que todos os outros são falsos. Eles sabem de fato. E eles tremem diante do Deus Todo-Poderoso. Então veja, eles têm, digamos, entre aspas, fé. Eles acreditam que há Deus, mas apesar disso são demônios. São seres totalmente despossuídos da imagem, da graça, da santidade, da pureza, da bondade de Deus. E tem muita gente que tem fé assim. Diz o texto que os demônios creem e tremem. Demônios que tremem diante de Deus. E tem gente que vive de uma fé só que sente arrepio. Uma fé que só tem sensações. Mas Tiago não chama a uma expressão sólida da fé, que não está atrelada apenas ao discurso. Tiago está nos chamando a uma expressão sólida da fé, que não esteja atrelada somente à teoria. Na carta de Tiago, nós temos um chamamento para vivermos uma fé que não esteja assentada apenas na ideia, no conceito, na teoria. Tiago está nos chamando a uma fé prática, uma fé que se traduz em fazer, em obras. E é esse o tipo de fé que eu quero refletir com você hoje, para desenvolvermos novas atitudes na fé,
construir uma fé que não se estruture apenas na conceituação, na teoria, mas que experimente sobretudo prática, vivência. Que tipo de fé prática nós encontramos no livro de Tiago? Eu quero ler com você aqui o trecho, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler até o 26, mas eu vou ler na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Se você não tem essa versão, eu sugiro que você apenas ouça, tá bom? Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado em uma situação difícil, e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem lhe oferecer nada. Aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo de sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando: parece bom, você toma conta da fé e eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício. Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam essa frase das Escrituras: Abraão acreditou em Deus e foi declarado como justo. Acreditar é uma ação, é como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras, o resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Interessantíssima essa leitura nessa versão bíblica. E daqui eu quero extrair para vocês 3 conceitos, 3 princípios para que da fé que resulta em obras, da fé que Deus espera, da fé prática, da fé que nós precisamos desenvolver em 2022. E primeiro, é uma fé que suplanta o discurso. Tiago está falando aqui de uma fé que vai além do papo, da conversa. A fé que nós devemos ter, ela precisa ultrapassar a teoria. Veja, parece que a gente terminou o ano, e eu percebi isso, que nas redes sociais se discutiu muito sobre o Natal. Se pode, não pode, se deve ou se não deve. Eu vi muita discussão e muita gente se ofendendo e assim sendo bastante deselegante com outros irmãos na fé, inclusive. Enquanto isso, os irmãos baianos estão sofrendo debaixo de uma chuvarada terrível. Gente desabrigada, gente perdendo casa, gente perdendo parente, gente não tendo o que comer, gente na rua. E ao mesmo tempo em que muitos estão se degladiando para saber se é ou não é. Olha, e a questão que eu quero dizer assim, é que talvez de repente em termos práticos a gente não poderia fazer muita coisa mesmo pelos baianos. O governo já está fazendo, tem ajudas, organizações não governamentais, não está desamparado. A chuva é grave, o problema é sério e algo está sendo feito lá. Está sendo feito. Mas a questão é que, percebe que parece que
em nome da fé, o discurso foi mais importante, pareceu dedicar mais tempo, mais atenção, mais preocupação do que com a prática. Sabe quando a gente vê a cristandade de repente ocupada mais no discurso ali, e teclar, e digitar, e ofender, e reclamar, e falar mal, e provocar, e mandar texto para cá, e mandar texto para lá, ao invés de repente a gente se preocupar com quem está sofrendo, com quem está morrendo, com quem está desabrigado, com quem está passando necessidade. Parece que é isso que Tiago está chamando a gente a observar aqui. Não adianta nada a gente ficar preso no discurso, Deus te abençoe, muito bonito, mas se a gente não faz nada para ajudar alguma pessoa de modo concreto. É claro que a Bíblia não condena o discurso, é óbvio que não, mas se em algum momento a gente está mais preso, assim, gasta mais tempo confrontando uns aos outros, brigando uns com os outros no discurso, e a gente esquece que tem gente carecendo, passando necessidade, talvez a gente não está atingindo a fé que Deus quer plantar em nós. É isso que me chama a atenção. Outros aí estão brigando porque o presidente foi para a praia. Olha, não sei se o presidente talvez deveria ter tido uma atitude diferente, mas o fato é que, sabe, parece que a gente se perde mais tempo em criticar, e acusar, e denunciar, e apontar o dedo para outro, do que fazer alguma coisa prática, que dê resultado prático, que socorra as pessoas. A fé que Tiago está chamando a gente ter é a fé que socorre os necessitados, que olha para quem sofre, que não fica preocupado tanto em dizer o que está certo, o que está errado, que simplesmente só olha o sofrimento e tenta resolver, tenta fazer alguma coisa a respeito disso. É isso. Veja, por exemplo, uma certa ocasião, viram uma pessoa que estava cego, é o cego, né? Que perguntaram para Jesus, quem que pecou para que ele nascesse assim? É cego ou era paralítico? Cego, né? Quem que pecou para ele nascer assim? Veja, os discípulos estão querendo saber onde está o problema teológico da cegueira do sujeito. Os discípulos estavam querendo desenvolver um conceito, uma teoria, querendo saber a teologia da causa da cegueira do outro. E Jesus fala, não tem a ver com isso, a grande questão não é essa, não é quem pecou, não é quem culpado, acontece que esse homem está assim, e a glória de Deus vai se manifestar nele, e Jesus cura aquela pessoa, aleluia. E às vezes a gente está mais preocupado no discurso, em vez de olhar para a prática. E discurso é sempre mais fácil, é sempre mais bonito, porque o discurso é aqui onde eu estou, o discurso é aqui. Agora a prática é no bastidor, é atrás da cortina, e ninguém vê. Tiago está chamando a gente a ter uma fé que ajuda quem sofre, que não está pensando quem é o culpado, quem é o responsável. É uma fé que faz olhar para quem sofre, não faz a gente ficar pensando assim, que é culpa de quem. Se a gente vai culpar o governo, vai culpar a sociedade, vai culpar ele, vai culpar a mãe dele. É uma fé que olha para quem sofre e pensa, o que eu posso fazer para aliviar esse sofrimento? O que eu posso fazer para trazer alívio nessa dor? Talvez seja essa uma das coisas que tem que inquietar o nosso coração. Talvez é isso que tem que mexer com a gente. É isso tem que mexer com a gente. Claro que os conceitos, as compreensões corretas sobre a fé também são verdadeiras. Isso também é bíblico, também é preciso. Mas diante de certos cenários, de certas situações, trazer alívio, trazer cura, trazer esperança, talvez seja a expressão de fé mais bonita que a gente pode manifestar. Segundo lugar, eu vejo nesse texto aqui sobre a nossa fé, sobre a fé, que a fé bíblica, ela prioriza a entrega, ela dá prioridade à entrega. Aí nisso, Tiago vai falar a respeito de Abraão. Como Abraão demonstrou a sua fé? Quando ele entregou Isaque no altar do sacrifício. A fé de Abraão foi manifestada quando ele entregou o único filho dele. A fé de Abraão foi manifestada quando ele entregou tudo que ele tinha. E aquela fé estava tipificando o que Deus faria por nós em Cristo, uma entrega total.
E a fé bíblica, a fé que Deus chama a mim e a você termos e desenvolvemos durante 2022, 23, 24 e assim por diante até o fim de nossas vidas, é uma fé que prioriza entregar ao invés de receber. Porque os templos lotam em nossa geração de gente esperando receber algo pela fé. Os templos lotam, as cadeiras estão lotadas nos templos na nossa geração, porque as pessoas querem usar da fé para receberem algo de Deus. As pessoas pensam na fé apenas como algo uma maneira de conquistar algo de Deus. E eu olho para Tiago chamando a atenção para Abraão, e Abraão está dizendo aqui: a fé que eu tenho não é para tirar algo de Deus, mas é para entregar o que eu tenho a Deus. Fé que prioriza a entrega. Eu não quero viver a minha vida toda como filhote de passarinho, ali no ninho, gritando, esperando de papinha no bico. Eu acho que existe cristão que vive assim, como passarinho no ninho, filhotinho de passarinho no ninho, fica ali gritando, esperando a papinha no bico. Chega uma hora que temos que voar e alimentar outros. Chega uma hora que a gente tem que se doar. Deus nos alimenta para a gente alimentar também. E eu devo ter disposição para entregar algo sobre o altar de Deus. A fé que o Senhor está me chamando a desenvolver nesse novo ano que nasce, não é uma fé que fica esperando apenas, mas é uma fé que diz: eis-me aqui, eu tenho algo para te entregar, meu Deus. Pode não ser muito, pode não ser grande, mas é tudo que eu tenho, está diante de ti, aleluia. Fé que entrega recurso, dinheiro, dom, trabalho, tempo. O que é que você pode entregar para Deus em 2022 como um gesto de fé? Quanto do seu tempo, quanto dos seus dons, quanto do seu trabalho, quanto do seu talento, quanto do seu dinheiro você pode entregar para Deus como expressão de fé? Em terceiro lugar, eu vejo nesse texto a fé que decide por estar com Deus. E a fé que a gente precisa desenvolver no novo ano é uma fé que opta por estar com Deus. E agora o Tiago fala-nos de Raabe, porque a Raabe foi uma mulher que era de vida torta, é chamada de, percebe que Raabe se converteu. Raabe se converteu. Mas se eu não estou equivocado, quando a Escritura menciona Raabe, como ela é mencionada? Meretriz. Converteu. Mas percebe que lá, se eu não me engano é Mateus, né, menciona ela, Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta. Acho que Hebreus também fala no capítulo 11, entre os heróis da fé. Essa marca ficou. Apesar disso, a mulher teve atitude de fé. Não importa como ela foi vista, mas o fato é que, embora ela tivesse tido uma vida pregressa, uma vida vergonhosa, uma vida lastimável, e é isso que a Bíblia está sempre enfatizando, apesar disso, ela agiu por fé. Ela entrou na genealogia de Jesus, ela glorificou o nome do Senhor, ela ajudou os servos do Senhor. Apesar de ser quem ela era, ela teve atos de fé. É isso que a Bíblia está dizendo quando ela enfatiza sempre o tipo de pessoa que ela era. Porque apesar de ser quem era, ela agiu por fé. E a fé de Raabe tomou decisões corretas na vida. A Bíblia diz lá no livro de Josué, quando os espias chegam em Jericó, a Raabe vai conversar com eles. Ela fala: olha, eu estou sabendo de tudo que Deus já fez na vida de vocês, o que Deus vem fazendo de vocês ao longe, eu estou vendo. Ele não tem Deus maior que esse, Ele é poderoso mesmo. A Raabe entendeu, ela creu, o Deus que está com eles é poderoso, Ele está fazendo coisas extraordinárias.
e se eu ficar contra ele, eu vou me ferrar. Foi isso que a Raabe entendeu. Ela creu. Raabe creu num Deus poderoso. Raabe creu num Deus capaz, cheio de poder. Ela creu, mas ela resolveu fazer algo a respeito. Muita gente hoje crê em Deus, diz que crê, eu acredito, eu tenho fé, mas não faz nada a respeito. Eu tenho tanta fé, pastor, eu tenho tanta fé, mas ele não faz nada a respeito. Ele continua sempre o mesmo. Ele não deixa o lugar, não deixa as suas más obras, não deixa a rota de colisão que ele está seguindo. Eu preciso tomar decisão. A fé que me chama a atenção aqui, que chama a atenção de Tiago, é que Raabe, embora seja uma pessoa cheia de problemas, ela creu em Deus e ela resolveu fazer alguma coisa a respeito. Ela disse: eu não vou ficar onde estou, eu não vou morrer com esses incrédulos. Se eles não querem crer, eu creio, e eu quero ver como eu posso me livrar dessa sentença de morte que pesa sobre Jericó, sobre todos os habitantes da minha cidade, e quero que a minha família faça parte disso. Percebe que é uma pessoa que não só crê, mas ela faz algo a respeito. Alguns agem do tipo: eu creio, mas quero ficar do jeito que eu estou. Eu creio, mas assim está bom. Ele não está disposto a dar um passo, a mudar, a ir além. Não está disposto a agir, a se consertar. E Deus quer construir em nós um outro tipo de fé. Raabe correu riscos pela fé. Quando ela protegeu os espiões que foram sondar Jericó, e ela protegeu aquelas pessoas, ela os colocou em segurança. Raabe correu riscos de ser morta por traição, mas ela estava correndo riscos porque ela entendeu que estava decidindo estar do lado do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É fé que decide por Deus. É fé que não é só conversa, é fé que não é só discurso, é fé que toma atitude, que se rende, que se entrega, que se oferece a Deus. É fé que diz: eu aceito o Senhor, eu quero estar com o povo do Senhor, eu quero fazer parte do povo do Senhor. É o mesmo tipo de fé que a gente vê em Ruth, é o mesmo tipo de fé. E ela diz para Noemi: minha sogra, eu não vou te deixar, o teu povo agora é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu quero caminhar contigo, eu quero abraçar a tua fé. O tempo que ela esteve com a sogra foi suficiente para ela entender quem era Deus, conhecer o caráter de Deus e tomar uma decisão. E eu te digo para você hoje: como é que está a tua relação de fé com o Senhor? Será que você está vivendo uma fé somente de conversa, de discurso? Fala muito, escreve muito nas redes sociais, aponta, denuncia, corrige, cobra, fala, mas não responde ao sofrimento de quem está perto de você, não responde à dor, não responde à angústia da alma, à inquietação do coração, não estende a mão para ninguém. Se é esse tipo de fé, eu te convido hoje a desenvolver novas atitudes. Que tipo de fé? É a fé que só quer receber? É a fé passarinho de ninho, biquinho aberto lá esperando ver o que Deus vai trazer hoje? É fé só assim? Se é assim, eu te convido a desenvolver novas atitudes. Desenvolver uma fé que oferece, que entrega para Deus, que diz: Deus, está aqui meus dons, está aqui meu trabalho, está aqui meu talento. Eu vou sair do ninho aqui, agora eu vou alimentar gente, eu vou responder o teu chamado, eu vou entregar o que o Senhor me deu, o que o Senhor colocou na minha mão, eu vou entregar para outros. É esse tipo de fé que Deus quer produzir em você nesse ano. Que tipo de fé você está tendo? Aquela fé que você diz: eu creio, eu acredito, mas não toma decisão, não sai do lugar, não se resolve, fica com a tua vida estagnada, com a tua vida parada, enclausurado, não sai de casa, não professa publicamente essa fé, não testemunha de Jesus, não fica do lado do povo de Deus, fica escondido, encavernado. É esse tipo de fé? Se for assim que você está vivendo, eu te convido a desenvolver novas atitudes e se posicionar ao lado de Deus.
e dizer: Deus, eu passei 2021 enclausurado, distante. Eu digo que creio, mas estou isolado de Ti. Mas a partir de 2022 eu quero mudar. Eu quero ficar do Teu lado, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ser identificado com o povo do Senhor. Deus está nos chamando a desenvolver novas atitudes na fé. E que Deus inquiete o seu coração hoje, durante todos os dias do ano. Então eu quero propor algumas resoluções para você que está em casa, para vocês que estão aqui. Eu quero propor algumas resoluções para mim. Como a gente pode desenvolver novas atitudes na fé? Como a gente pode alimentar ou renovar a nossa essência espiritual em Cristo, nosso DNA de Cristo, o DNA de Cristo em nós? Como a gente pode desenvolver novas atitudes? Então eu quero propor 8 resoluções, e eu encorajo você a construir as suas, mas eu quero propor 8. Para desenvolver novas atitudes na fé, com a ajuda do Espírito Santo, eu resolvo socorrer os necessitados regularmente, sempre que possível. 2, na medida das minhas posses, resolvo doar dinheiro e alimentos para a junta diaconal da minha igreja local. 3, se eu não tiver recursos, tratarei os necessitados com mais respeito e atenção. Dedicarei a eles amor, assim como tenho recebido. Então, se eu não puder fazer nada com recursos, eu decido tratá-los com respeito, com atenção, e vou dedicar amor a eles. 4, separarei mais do meu dia para oração e leitura das Escrituras. Separarei mais tempo do meu dia para leitura e oração. 5, serei mais diligente na entrega do meu culto ao Senhor. Adorarei entregando o que tenho de melhor a Deus. 6, permanecerei ofertando e desenvolvendo os dízimos com alegria e fidelidade. 7, procurarei testemunhar publicamente da minha fé. E 8ª resolução, me posicionarei defendendo e protegendo meus irmãos em Cristo, ainda que isso me custe sofrer retaliações. São 8 resoluções de fé que eu proponho para você, proponho para vocês, proponho para mim, para cumprirmos durante 2022. Essas resoluções vão estar nas nossas redes sociais ao longo da semana, dessa primeira semana de janeiro, para que você também possa, quem sabe, torná-las como suas mesmo. Eu estou propondo, mas que você abrace como suas. E eu quero encorajar você, cada um de vocês, ainda nessa semana, anotar num caderno, no seu celular, em algum bloco de notas, anotar suas resoluções pessoais de fé para 2022. O que você decide fazer em relação à sua fé em 2022? Que novas atitudes você desenvolverá em 2022 em relação à sua fé? E eu te encorajo a fazer isso em cada sermão desse mês de janeiro, dessa série Reset. Cada sermão, em cada pregação, anote, coloque na primeira pessoa: eu vou fazer isto, escreva. Não guarde em qualquer lugar, coloque na porta do guarda-roupa. Quando você abrir o guarda-roupa, você vai ver as suas resoluções. Na porta da geladeira, diante do computador, dentro da sua Bíblia, em algum lugar visível, em que durante o longo do ano você vai estar sempre vendo aquilo, sempre sendo chamado por Deus a tomar novas atitudes. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus, eu quero então orar com você. Vocês que estão aqui, podem se colocar em pé comigo para a oração. Você que está em casa, quero te convidar também a orar comigo, em nome de Jesus. O nosso culto hoje é 100% online, e nós vamos colocar diante do Senhor nossas orações, nossos pedidos de oração. Se você durante a celebração colocou pedidos aí, nós vamos orar durante a semana, mas não faremos a oração, não vamos citar os pedidos hoje, mas vamos orar por todos eles durante a semana. Mas vamos fazer essa oração, vamos colocar diante de Deus agora, em nome de Cristo. Querido Deus, Senhor de toda graça, Rei de toda glória, Pai santo, perfeito e majestoso, oramos no nome de Jesus. E desejamos ao longo desse novo ano, ao longo de 2022, desenvolver novas atitudes na fé.
Desejamos, meu Deus, desenvolver um relacionamento mais profundo e pessoal contigo. Nós queremos firmar resoluções, decisões firmes e pedimos a ajuda do Espírito Santo para cumprir cada uma delas. Queremos, meu Deus, ter atitudes práticas de fé. Não queremos viver uma fé morta, uma fé sem obras. Queremos viver uma fé que se traduza em atitudes práticas. E pedimos a ajuda do Espírito Santo para isso. Fé para olhar para quem sofre, fé que olha para quem sofre, socorre o necessitado, fé que ampara quem está perdido, fé que prioriza a entrega, que prioriza a doação. Queremos uma fé bíblica, uma fé, Senhor, que nos leve a estar sempre do teu lado, a nos tomarmos uma decisão de caminharmos contigo. Nos ajude a cumprirmos essas resoluções, nos ajude a vivermos a fé que o Senhor quer que vivamos, nos ajude a crescermos na fé para a glória de Deus, nos ajude a corrigirmos o que vai mal na nossa vida de fé, nos ajude a afastarmos de nós tudo aquilo que prejudica a nossa vida de fé, nos ajude a crescermos na fé, nos ajude a crescermos na graça, na comunhão com o Senhor, nas orações, na leitura bíblica, na fidelidade com o Senhor, numa vida espiritual saudável. Nos ajuda a crescer em fé para a glória de Deus Pai. Incomoda a gente durante todo esse ano, para a gente perseguir esse propósito e fazer o que o Senhor espera, pela fé, para a glória de Deus, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém.